Continuação da leitura do livro Sem Filtro, da Sarah Frier, capítulo 10, Canibalização. A frase inicial diz: o Facebook era como aquela irmã mais velha que quer vestir você para a festa, mas não quer que você fique mais bonita que ela. Ex-executivo do Instagram. Um dia, em outubro de 2016, Kevin Systrom mandou uma nota à sua diretora de políticas públicas, Nikki Jackson Colasso, explicando que precisavam de um documento sucinto. Ele se encontraria com Hillary Clinton naquela noite em um evento de arrecadação de fundos para a campanha presidencial dela. Nikki Colasso ficou incomodada com o pedido de Systrom. Ela também apoiava Clinton, mas Systrom era o CEO e representava o Instagram publicamente. Queria ter sido avisada antes, porque isso precisaria ser tratado com cuidado. Por acaso, ele também se encontraria com o candidato republicano Donald Trump? O mundo estava observando e avaliando a imparcialidade do Facebook nas próximas eleições. No início daquele ano, quando o Instagram construiu o Stories, o site de tecnologia Gizmodo havia escrito sobre uma equipe de terceirizados do Facebook que selecionava as notícias em um módulo de Trending Topics do lado direito do feed de notícias. Era o único componente editorial liderado por humanos naquela rede social. O site citou terceirizados anônimos do Facebook que diziam que costumavam fornecer conteúdo a publicações como The New York Times e Washington Post, mas que evitavam a Fox News e o Breitbart. O Gizmodo também informou que os funcionários estavam perguntando abertamente à direção do Facebook se eles tinham a responsabilidade de impedir a eleição de Trump. O repórter sugeriu que era assustador que os funcionários do Facebook percebessem que sua empresa era poderosa o suficiente para fazer isso se quisesse. Em resposta à tempestade de fogo causada pelos vazamentos, o Facebook convidou à sua rede 16 comentaristas políticos conservadores mais favoráveis à TV, incluindo Tucker Carlson, Dana Perino e Glenn Beck, para explicar como o feed de notícias era programado. A empresa garantiu a seus convidados que o Facebook não tinha pendor editorial. Mais tarde, eles tiraram os humanos do processo de escolha de Trending Topics, de modo que esse conteúdo passou a ser determinado só por um algoritmo. Mesmo depois de todos esses esforços, a empresa ainda temia um resultado que parecia provável naquela época, que Clinton fosse eleita, e todos então culpariam o Facebook por inclinar a balança a favor dela. Os executivos do Facebook não queriam alienar a parte conservadora de seus usuários nos Estados Unidos. Portanto, sua estratégia pré-eleitoral parecia a mais justa possível, permitindo que o algoritmo do feed de notícias mostrasse aos usuários as notícias que eles queriam ver. Para ser mais justos, eles ofereceram ajuda em estratégia de publicidade para as duas campanhas presidenciais, embora apenas Trump tenha aceito. A equipe de Clinton já tinha experiência em concorrer à presidência. No meio de tudo isso, Systrom achava que o Instagram era independente o suficiente para que não fosse necessário fingir imparcialidade na eleição. Disse a Nikki Colasso que tinha direito a seus próprios pontos de vista como cidadão privado. Naquela noite, ele postou uma selfie com Hillary Clinton enfatizando, em uma legenda, que estava pessoalmente impressionado com ela. Espero que o Instagram seja um lugar para você expressar seu apoio ao candidato que escolher. Da minha parte, estou muito empolgado com a ideia de a secretária Clinton ser a próxima presidente dos Estados Unidos. #I'mWithHer. O incidente destacaria um emergente abismo entre o aplicativo em expansão e sua empresa-mãe, cada vez mais controversa, porque, apesar das preocupações de Nikki Colasso, o post de Systrom não causou problemas. Acontece que o público não pensava no Instagram como parte da controvérsia do Facebook, ou como parte do Facebook. As marcas eram tão separadas que os usuários dos Estados Unidos viam o Instagram como uma fuga dos grandes debates políticos e banalidades virais da grande rede social.
A maioria dos usuários do Instagram não fazia ideia de que o Facebook era dono do aplicativo. Systrom e Krieger sempre tiveram o cuidado de preservar sua reputação. O problema do debate sobre quais notícias o Facebook fazia emergir não era realmente o viés, mas sim o poder. O Facebook havia acumulado um controle sem precedentes sobre conversas públicas, de uma maneira opaca para seus 1,79 bilhão de usuários. A empresa fizera todo o possível para aumentar sua rede e quantidade de tempo que as pessoas passavam nela, como consequências indesejadas. O Facebook queria vencer o Twitter e, portanto, incentivava mais gente a publicar em sua rede social. O plano dera certo, seus usuários estavam discutindo as principais notícias que os Estados Unidos tinham no momento que eram as eleições. Mas agora o Facebook estava sendo criticado pelo que os usuários liam e pelo fato da ultrapersonalização da rede significar que cada um via a versão ligeiramente diferente da realidade. O Facebook queria aumentar as redes sociais de seus usuários, pensando que redes maiores eram mais valiosas para eles e os fariam acessar mais. Isso também funcionou, mas agora a rede de todos incluía aqueles com quem tinham laços fracos, como ex-colegas de trabalho, ex-namorados de amigos, conhecidos com quem nunca se relacionariam se não fosse pelo Facebook. As pessoas não estavam mais postando tantas atualizações pessoais como nos últimos anos. Em vez disso, faziam testes para saber com qual personagem de Harry Potter mais se pareciam e desejando a seus contatos distantes um obrigatório feliz aniversário. Porque o Facebook os lembrava da data. Estavam conversando, conversas nas quais facilmente qualquer um poderia participar sobre política. Com os amigos não postando tanto sobre a sua vida pessoal, o Facebook encontrou um novo tipo de atualização para inserir no feed de notícias. Qualquer post público em que um amigo comentasse, mesmo que fosse de alguém de fora da rede, isso aumentou a viralização do Facebook, porque não era necessário compartilhar algo para que o público mais amplo visse. Na empresa, eles chamaram isso de Edge Stories, porque aconteceria no limite do círculo de amigos de um usuário. Mais uma vez, a medida ajudou a espalhar debates políticos no Facebook. O Instagram, na verdade, ao contrário do Facebook, com frequência tomava decisões editoriais lideradas por humanos, mas ninguém o chamava de tendencioso. Se a equipe de comunidade queria destacar cães e skates no Instagram, em vez de pessoas com bons músculos abdominais que assim fosse, o Instagram havia criado o que parecia ser uma alternativa amigável ao Facebook, que permitia o consumo ou a criação de conteúdo relacionado aos interesses de cada um, fosse cerâmica, tênis ou arte em unhas, os quais talvez não fossem encontrados até que o Instagram os oferecesse por meio de várias estratégias de curadoria. Foram todas essas coisas que o Instagram evitava: hiperlinks, notícias, viralização, Edge Stories, que degradavam o relacionamento do Facebook com seus usuários. O Facebook era de fato tendencioso não contra os conservadores, mas a favor de mostrar às pessoas o que elas encorajaria a passar mais tempo na rede social. A empresa também era a favor de evitar escândalos, parecer neutra e dar ao público o que eles queriam. Mas como o Facebook se tornou um destino para conversas políticas, a curadoria humana em Trending Topics não era o problema de verdade. O problema era como a natureza humana era manipulada pelo algoritmo do Facebook e este fazia vista grossa. Poucos no Facebook esperavam que Donald Trump vencesse as eleições presidenciais em 2016. No campus de Menlo Park, no dia seguinte à votação, o clima era sombrio. Funcionários sussurravam pelos cantos olhando o celular. Alguns deles ficaram em casa, abalados demais para enfrentar a realidade do novo errático líder dos Estados Unidos. A mídia gerou várias narrativas úteis para justificar o que havia acontecido. Uma teoria importante era que o algoritmo do feed de notícias, projetado por engenheiros para dar às pessoas o que elas queriam, havia recompensado artigos e vídeos que levavam sutilmente os eleitores a acreditar em bizarras teorias da conspiração,
e em fake news que muitas vezes deixaram Clinton sob a pior luz possível. As histórias que afirmavam que o Papa apoiava Trump ou que Clinton havia vendido armas ao Estado Islâmico foram estimuladas pelos algoritmos do Facebook e promovidas para milhões de usuários no Facebook. Nos 3 meses anteriores à eleição, as principais fake news chegaram a mais pessoas no Facebook do que as principais notícias das agências legítimas. Algumas provinham de sites provisórios criados para parecerem reais, com nomes como The Political Insider e Denver Guardian. No Facebook, o subterfúgio funcionou. Todos os links eram apresentados em fontes idênticas no feed de notícias, concedendo a um briguento teórico da conspiração a mesma credibilidade que um relatório verificado pela ABC News. Um desses sites tinha até o endereço abcnews.com.co, mesmo não sendo afiliado à rede. O conteúdo mais compartilhado no Facebook era o que tocava mais as pessoas, principalmente se provocasse medo, choque ou alegria. As empresas de notícias passaram a criar manchetes mais clicáveis, desde que a rede social se tornou essencial para sua distribuição. Mas essas empresas estavam sendo derrotadas por esses novos jogadores que haviam criado uma maneira mais fácil e lucrativa de viralizar, inventando histórias que mexiam com as esperanças e os medos dos americanos, e, portanto, ganhando por meio do algoritmo do Facebook maior visibilidade. As fake news nos sites eram intercaladas com histórias que não eram inteiramente falsas, mas hiperenviesadas, com contexto ou linguagem carregada, cujo fim era reafirmar a paranoia ou a lealdade política dos leitores. As pessoas compartilhavam essas histórias para provar aos seus amigos e familiares que estavam certos acerca de tudo o tempo inteiro. Enquanto isso, os sites enviesados construíam negócios publicitários fora do tráfego que recebiam no Facebook. Alguns executivos do Facebook, como Adam Mosseri, diretor do feed de notícias, alertaram internamente sobre essa desinformação, querendo fazer com que isso fosse contra as regras de conteúdo da rede social. Mas Joel Kaplan, vice-presidente de políticas públicas, que era um conservador, achou que esse tipo de ação poderia ser perigoso para o já tênue relacionamento do Facebook com os republicanos. Muitas das histórias incendiárias beneficiaram Trump, e ao removê-las, a empresa teria alimentado medo em relação ao viés do Facebook. No dia seguinte às eleições, com funcionários ainda chocados, Elliot Raj, diretor de política de comunicação, reuniu-se com Zuckerberg e Sheryl Sandberg e decidiu que o papel do Facebook na votação estava sendo injustamente supervalorizado pela mídia. Precisavam lidar com as críticas. O Facebook estava simplesmente criando um ponto de encontro digital, uma zona neutra como uma praça pública, onde qualquer um podia dizer o que queria e ser corrigido pelos amigos se estivesse errado. O trio decidiu por uma postura defensiva, forçando a ideia de que os cidadãos americanos, com liberdade de pensamento, tomavam suas próprias decisões. Zuckerberg, em uma coletiva 2 dias após as eleições, declarou: "Eu acho que a ideia de que fake news no Facebook, que são uma pequena parte do conteúdo, influenciaram a eleição é uma coisa bem maluca." O comentário despertou ira imediata, porque o público percebeu que o algoritmo do feed de notícias possuía o poder de moldar o que os cidadãos entendiam sobre seus candidatos. Se o fato era que todos os usuários do Facebook estavam em uma praça pública digital, cada um ouvia o orador que o Facebook considerava mais interessante ou urgente, enquanto tinha a companhia e o entretenimento que o Facebook achava que lhes agradaria. Então, sem saber como era a praça de outra pessoa, os usuários tentavam decidir coletivamente quem deveriam eleger. Mas Zuckerberg deu a mesma opinião desdenhosa em uma sessão de perguntas e respostas com os funcionários no dia seguinte. Ele também disse a seu pessoal que havia outra maneira mais positiva de encarar as coisas. Se eu estava culpando o Facebook pelo resultado da eleição, isso mostrava quão importante era essa rede social na vida cotidiana das pessoas. Pouco tempo depois da fala de Zuckerberg,
um cientista de dados publicou internamente um estudo sobre a diferença entre a campanha de Trump e a de Clinton. Foi quando os funcionários perceberam que havia outra maneira, talvez ainda maior, de uma empresa ter ajudado a garantir o resultado das eleições. Na tentativa de ser imparcial, o Facebook auxiliou muito mais a estratégia de publicidade do Trump. No jornal interno, esse funcionário explicou que Trump ultrapassava Hillary Clinton em junho e novembro, entre junho e novembro, pagando ao Facebook 44 milhões de dólares, em comparação com 28 milhões dela. E com a orientação do Facebook, sua campanha operou como uma empresa de tecnologia, rapidamente testando anúncios, usando o software do Facebook, até encontrar a mensagem perfeita para vários públicos. A campanha de Trump teve em total de 5,9 milhões de versões diferentes de seus anúncios, em comparação a 66 mil apenas para Clinton, de uma maneira que aproveitou melhor a capacidade do Facebook de otimizar os resultados, disse o funcionário. A maioria dos anúncios de Trump pedia às pessoas que realizassem uma ação, como doar ou inscrever-se em uma lista, facilitando pelo computador a medição de sucesso ou fracasso. Esses anúncios também o ajudavam a coletar endereços de e-mail. Os e-mails eram cruciais porque o Facebook tinha uma ferramenta chamada Lookalike Audience. Quando Trump ou qualquer anunciante apresentava uma série de e-mails, o software do Facebook encontrava mais indivíduos que pensavam da mesma forma que os membros dessa série, com base em seus comportamentos e interesses. Os anúncios de Clinton, por outro lado, não queriam obter endereços de e-mail. Eles tendiam a promover sua marca e filosofia. Seria mais difícil para o sistema do Facebook medir e melhorar o retorno do investimento por meio de um software. A campanha dela também praticamente não usou a ferramenta Lookalike. A análise, que não vazaria para a Bloomberg News até 2018, provou que as ferramentas de publicidade do Facebook, quando usadas de maneira correta, eram extremamente eficazes. A vitória de Trump, em parte, porque sua equipe aproveitou ao máximo o poder do Facebook para personalizar e direcionar informações a um público receptivo, foi o resultado ideal para qualquer cliente de publicidade. Mas Trump não estava vendendo panelas ou voo para a Islândia. Ele estava vendendo a presidência. Portanto, o sucesso do cliente não fez a força do trabalho majoritariamente liberal se sentir melhor. Zuckerberg sempre disse às pessoas que iria mudar o mundo, tornando-o mais aberto e conectado. Mas quanto maior o Facebook, mais ele tinha o poder de moldar a política global. Alguns dias depois, em uma reunião de líderes mundiais em Lima, no Peru, o então presidente Barack Obama tentou dizer o mesmo a Zuckerberg. Ele alertou o CEO de que precisava entender que o Facebook espalha mentiras ou as campanhas de desinformação nas eleições presidenciais de 2020 e nas eleições de 2020 seria ainda pior. Obama sabia, graças à inteligência dos Estados Unidos, que não disse a Zuckerberg na época que algumas das notícias incendiárias não eram provenientes de empresários obscuros da mídia. Um dos maiores adversários do país também estavam realizando uma campanha pró-Trump no Facebook. Zuckerberg garantiu ao ex-presidente que o problema não era generalizado. Esse era um momento desconfortável para o Instagram prosperar. Como os executivos do Facebook ainda estavam sofrendo para descobrir como evitar a culpa pelo resultado das eleições, Systrom apresentou um plano a fim de aumentar o número de funcionários da equipe que trabalhavam no Stories do Instagram. O Stories ainda era um produto simples, mas já era muito popular. Systrom via a oportunidade de acrescentar mais recursos, como máscaras faciais e adesivos semelhantes aos oferecidos pelo Snapchat. Michael Schroepfer, seu gerente e diretor de tecnologia do Facebook, negou o pedido. Você tem que deslocar a equipe que já tem para trabalhar no Stories, disse Schroepfer. Queremos ver que você está fazendo concessões difíceis antes de alocar novas pessoas. O Facebook estava trabalhando em suas próprias versões de postagens que desapareciam após 24 horas.
não apenas para o Facebook, mas também para o WhatsApp e o Messenger, todos os quais seriam ligeiramente diferentes da versão do Instagram. Outros gerentes de outras partes da empresa acharam incomum a resistência de Schroepfer por não recompensar o Instagram por seu sucesso, porque o Facebook estava criando outras versões do Stories, em vez de simplesmente apoiar o Instagram. Outras equipes de realidade virtual, vídeo e inteligência artificial não estavam com dificuldades de contratar mais funcionários. O time que trabalhava no Stories do Facebook já quadruplicava o do Instagram. Mas Krieger e Systrom atribuíram isso a seu histórico. O Instagram sempre fez as coisas funcionarem com uma equipe menor que a dos concorrentes. Talvez o Facebook achava que eles funcionavam melhor assim. Nas semanas que seguiram, Systrom brigou por mais pessoas e acabou conseguindo uma ajuda, mas a experiência foi um prenúncio dos problemas futuros. Bem, vamos terminar aqui na página 264, do capítulo 10.